Então, pessoal, saiu mais uma pesquisa de opinião a respeito da aprovação do governo Lula. Fiz um vídeo recentemente sobre a pesquisa Datafolha, a última que foi divulgada. Essa aqui é uma pesquisa Poder Data, e podemos dizer que é um pouco mais equilibrada do que o Datafolha, embora o Poder 360 seja um veículo de mídia com tendências à esquerda, como geralmente acontece aqui no Brasil, salvo raríssimas e louváveis exceções, mas é uma pesquisa muito mais equilibrada e que mostra uma desaprovação recorde para o governo Lula, ou seja, o pior cenário para o governo desde que o Lula assumiu esse terceiro mandato. Eu arrisco dizer que é a pior aprovação da história do Lula como presidente da República, porque nos governos anteriores ele terminou com altos índices de aprovação. Essa é a verdade. Então, vamos dar uma olhada nesses números aqui, nessa nova pesquisa, para tentar entender o quanto que isso se deve à repercussão já do dólar acima dos R$6. E eu já adianto, conforme eu falei no vídeo citado sobre a pesquisa da Datafolha, que o povão ainda não entendeu, a ficha ainda não caiu a esse respeito. Vai cair quando o preço da alta do dólar começar a chegar nas prateleiras do supermercado. Aí essa desaprovação vai para as alturas. Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu trabalho aqui do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. E é interessante frisar que o Poder 360 fez a repercussão da pesquisa anterior do Datafolha, mas criticando a metodologia, ou fazendo uma advertência pelo menos, porque lá na pesquisa Datafolha foi usado aquele padrão de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Isso por si só não é suficiente para medir a aprovação. A medida, a forma correta de fazer a pesquisa para se chegar a esse indicador, a essa resposta, é você dar poucas opções e opções claras. Se você aprova o governo, você desaprova o governo. E foi assim que essa pesquisa do Poder Data foi realizada, entre os dias 14 e 16 de dezembro, né? Então, 2 anos de governo Lula, é aquela pesquisa de metade do mandato, né? Se o Lula continuar até o final do mandato, vai saber como que a coisa vai de fato, né, desenrolar daqui para frente. Mas quais são os números acompanhados, apurados e divulgados pelo pessoal do Poder Data? Então, aqui tem a aprovação do Lula desde a primeira pesquisa do governo dele, por esse mesmo órgão, é claro, lá em janeiro de 2023. E você pode ver que já estamos no pior cenário da história deste governo Lula, dessa série histórica aqui. E é importante mensurar que lá no começo, o Lula estava com 52% de aprovação contra 40% de desaprovação. E é claro que nesse momento, né, vamos lá, o governo não mostrou nada. Aí, para você, geralmente a opinião se deve muito mais a vamos colocar assim, uma correlação ideológica do que exatamente um julgamento do governo que está sendo realizado. E bem, a queda constante nos níveis de aprovação demonstra, né, e o aumento praticamente constante dos níveis de desaprovação demonstra que o povo brasileiro está cada vez mais consciente de que o governo Lula é um desastre completo. A pesquisa mais recente traz aqui um 48% de desaprovação e 45% de aprovação para o governo desse cachaceiro aqui. E tem uma diferença de 3 pontos, só que como a margem de erro é de 2 pontos, então estamos falando de um empate técnico, mas nominalmente é o pior cenário em matéria de aprovação para o Lula desde que ele assumiu esse mandato, de acordo com o Poder Data. Lá na pesquisa de maio, a aprovação do Lula também estava muito baixa, né? Estava no mesmo patamar de agora, só que a desaprovação ou reprovação, como você preferir, estava um pouquinho menor, tudo dentro da margem de erro. De sorte que nós podemos dizer mais ou menos que
O governo Lula chegou num patamar muito ruim de desaprovação, ou de aprovação, aí vale qualquer uma das leituras, e tem permanecido assim desde então, só que essa abertura, né, com uma coisa que aconteceu apenas uma vez até então, que é a desaprovação superando a aprovação, isso aqui é um problema para o Lula. E volto a dizer, não tem a repercussão ainda do dólar nisso aqui. Pode ter para quem acompanha notícias econômicas, para quem tem uma consciência melhor a esse respeito, e enfim, né, para alguém que depende de importações, por exemplo. Agora, para o povão, dólar a 6, a 6,20 não faz diferença prática, a não ser quando essa alta começa a repercutir nos preços. Vou gravar outro vídeo aqui falando sobre o dólar, provavelmente vai sair antes desse aqui, né? Mas você pode procurar depois e assistir caso você não tenha visto ainda, mas falando justamente de como essa alta de preços já está chegando no varejo, né? O pessoal que vende para os varejistas, os atacadistas, importadores, já estão pressionando para fazer esse repasse e quando chegar para o varejista, ele vai ter que repassar para o consumidor final. Então, aqui tem margem para piorar ainda mais. De qualquer forma, saímos aí, ou o Lula saiu de 13 pontos positivos de diferença lá no começo do mandato para 3 pontos negativos agora. Uma reversão, portanto, de 16 pontos percentuais. 16 pontos percentuais é muito mais do que o Lula conseguiu ter de vantagem em relação ao Bolsonaro em 2022. O quanto dessa piora vai significar o sepultamento das chances do Lula se reeleger em 2026 é uma boa questão, né? Aqui tem a apuração, né, dos números por região. É interessante ver por quê, né? Exceto no Nordeste, a não ser aqui no Nordeste, né, em todos os outros estados, a desaprovação já superou a aprovação. Subir um pouquinho aqui para a gente ver os números, né? Então, aqui no Nordeste, virar um pouquinho para ver se a gente consegue ver aqui, ó, 41, né? 41 pontos aqui no Nordeste. E 53 de aprovação. Agora, beleza, né? O Nordeste, nossa, ainda aprovando o governo Lula e tudo mais. Tem que ter paciência com a mudança comportamental, a mudança ideológica. O fato é que o Lula venceu as eleições no Nordeste com uma vantagem muito superior a 53%, que é o nível de aprovação dele hoje. Ou seja, talvez o Lula esteja já enfraquecido no Nordeste. Agora veja que Sul, Centro-Oeste e Norte, mais da metade da população já desaprova o governo Lula. No Sudeste, há uma vantagem do índice de desaprovação de apenas 1 ponto na margem de erro. É o Sudeste ainda agarrado ali, entranhado com o Lula. Ô povo do meu amado Sudeste, vamos abandonar, PT abandonar o Lula, acabou, não existe mais. Erramos, né? O Sudeste errou, elegendo o Lula. Vamos fazer diferente da próxima vez. Tomara que isso aqui aumente nas próximas avaliações, mas ainda assim é uma desaprovação superior à aprovação, mostrando que praticamente ninguém gosta do Lula a essa altura do campeonato. Não tem uma cidade grande que ele vá e em que ele vai encontrar mais da metade da população apoiando, um apoio majoritário. Tá difícil isso acontecer, né? Já nas outras estratificações aqui, tem umas coisas que a gente mais ou menos sabe, a gente mais ou menos espera, né? Aqui, entre os homens, a desaprovação do Lula é muito maior, mas absurdamente maior, 54% contra 40% de aprovação. E no cenário das mulheres, não. Tipicamente as mulheres gostam mais de governos de esquerda. A aprovação do Lula é de 50 pontos. Mas veja que a distância entre as opiniões é muito diferente. Entre os homens, a opinião positiva é 14 pontos menor do que a opinião negativa. E entre as mulheres, a distância é de 8 pontos. Ou seja, as mulheres já estão ficando também um pouco cansadas do governo Lula. Essa é a verdade, né? Outra coisa comum é o jovem dinâmico gostar de governo de esquerda, né? Pessoal de 16 a 24 anos,
Muita gente aqui nem trabalha ainda, nem dá duro na vida, não sabe o que é ser assaltado pelo governo, o que é ser infernizado pela burocracia estatal. Tem uma diferença de 20 pontos percentuais positiva aqui para o governo Lula, mas isso não se observa nas camadas intermediárias da população, que é onde está a produtividade do povo brasileiro hoje, de fato. Especialmente pessoal aqui, onde eu me incluo, né, de 25 a 44 anos, que a reprovação do Lula realmente é muito grande nesse cenário aqui, e a aprovação é muito pequena. Entre os idosos, né, tem muita gente saudosista dos governos Lula anteriores, tem, de fato, um grau aqui de aprovação um pouco maior também, e a aprovação do Lula vai caindo conforme o nível de escolaridade, principalmente a partir do ensino médio, né? Aí a opinião sobre o Lula muda bastante, o que nos demonstra que a falta de instrução é o que garante a esquerda no poder no Brasil, na América Latina de forma geral. Por isso que esse é um problema que nunca é combatido da forma como deveria ser, né? E na medida em que a renda familiar cresce, a aprovação do Lula também cai. Tipicamente isso acontece mesmo, né? Tem aqui a explicação de como foi feita a pesquisa e tudo mais, né? A metodologia deles, muito bem explicado aqui, mas o grande ponto que importa realmente é a aprovação do Lula está derretendo semana após semana, mês após mês, e o pior para ele ainda não chegou, porque a repercussão do dólar acima dos R$6 constantemente em vários dias ainda não repercutiu na economia do dia a dia, na economia do povão. E se você quiser ver o vídeo em que eu falo da pesquisa Datafolha, com aquela clara tendência, aquele desvio padrão à esquerda, vou deixar ele recomendado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima!